Sobre esse zagueiro aí, o Juan Rodrigues, né? Até algumas referências são boas. Em outros momentos, a torcida do Peñarol estava comemorando, perguntando, falando que aqui não tinha TV, né? Para acompanhar. Mas, com todo respeito aí, né? Nós não vamos ficar assistindo campeonato uruguaio aqui, né? Não ser uns malucos aí. Talvez o Pedro, o Caio aí, esses loucos aí, né? Um ou outro ali acaba acompanhando. Mas até dizem que é um bom atleta. Mas por que o Cruzeiro desmentiu de forma categórica? O Cruzeiro hoje tem outros alvos para a zaga. Véio. O Juan Rodrigues, a informação que a gente tem é que ele não está nesses alvos aí definidos pelo Joaquim Pinto, o gerente de scout. E aí, quando vem uma informação que você fez uma proposta de 6 milhões de dólares, com esse valor, o Cruzeiro podia negociar lá um pouco com o Vélez e eu acho que contrataria o Valentim, ou já teria contratado o Vitor Gabriel, porque essa foi a pedida do Inter. Né? O Inter considera que o atleta vale 10 milhões de euros, mas ele vai comprar 60%. Né? Então, a gente até falou aqui, o Cruzeiro chegaria ali em 3 milhões de euros pela parte do Inter com tranquilidade. E aí, quando vem uma informação dessa, porque tudo circula, né? Você está em outra frente. Nem estou dizendo que é o Vitor Gabriel, tá, pessoal? Você está buscando outros alvos. Véio. Aí o cara do mercado, né? O diretor de determinado time, né? Você vai chegar lá, tem interesse no zagueiro tal. Aí o cara vai procurar na internet, né? É óbvio, né? Então, vocês estão... O próprio agente, né? Todo mundo ganha quando a negociação ela tem valores inflados, né? Maiores. Comissão para tudo quanto é lado. Então, o Cruzeiro está aqui com uma proposta aqui, pensando no nosso jogador, mas ele ofereceu aí 6 milhões por um do Peñarol, né? Então, o Cruzeiro não vai pagar isso num zagueiro nessa janela. Isso é informação, mas o Cruzeiro vai encontrar aí algumas opções custando menos e que podem entregar o que o clube procura no momento. Jogador jovem, canhoto, de potencial técnico imediato para retorno financeiro no futuro. É o que o Cruzeiro busca e não será o Juan Rodrigues. Pelo menos é a informação que a gente tem hoje. Aí muita gente mandou, e sobre o Brian Medina, essa história que surgiu lá da imprensa colombiana, e a gente está buscando mais informações, se realmente procede, se é uma opção. Os dois, inclusive, estão naquele perfil, né? Canhoto, zagueiro, esse aí parece do Peñarol, que faz lateral também, né? Mas no caso do Brian Medina aí, acho que o Cruzeiro não vai falar nada, pelo menos até o momento a gente não conseguiu nada, porque não saiu informação que fez proposta, né? Quando vem uma informação que fez uma proposta, acho que estava proposta formal na notícia, estava... Sim, do jeito que veio a notícia, a gente, com todo respeito aos amigos, né, que apuram também, do jeito que veio, parecia que, poxa, o negócio já está em estágio avançado, né? Aí, torcedor, vende logo, isso e aquilo, aí depois o tom mudou um pouquinho. Então, acho que o Cruzeiro fez isso, de desmentir, porque uma notícia dessa atrapalha o clube no mercado, porque vai buscar um outro zagueiro e com certeza não vai custar esse valor aí que a imprensa uruguaia trouxe desse atleta do Peñarol, Valu. E aí, Pedro, essa história toda aqui contada detalhadamente pelo Samuel Venâncio. Valu, primeiro que me assustou muito assim quando a notícia apareceu, né? E aqui até, antes de deixar a minha parte, deixar um agradecimento, a galera no Twitter tem feito muito isso, né? Marcado o Caio Fábio para ver se a gente passa um feedback. E assim, eu fui o mais honesto possível, eu falei que não conhecia o atleta, porque não vai ser do meu perfil opinar sobre um jogador que eu não conheço, até vi alguma coisa por alto, e me assustou justamente por isso que o Samuel falou, né? O Cruzeiro tá ali tentando uma negociação com o Internacional pelo Vitor Gabriel, que é um jogador que dá mais demonstrações de estar preparado para o futebol brasileiro, justamente por estar aqui, óbvio, né, do que o Joaquim. E assim,
eu fiquei assustado, porque 6 milhões de dólares, eu até pensei em mandar para o Samuca, né? Eu falei, pô, o Cruzeiro não vai jogar esse valor para um atleta tão jovem, que provavelmente não vai ser titular aqui. O Cruzeiro quer trabalhar nessa forma de buscar esse jogador com potencial de revenda, mas sem quebrar a banca, assim, né? Porque a gente está falando aí de 6 milhões de dólares. Mas é um movimento que não me assustaria do Cruzeiro fazer, tá, Valor? Não pelo valor, mas por essa ideia, e eu até comentei no outro grupo com os meninos, com o Bernardo, com o pessoal lá da Cruzeiro Status, que esse tipo de movimento é o famoso movimento de departamento de scout mesmo, de pegar o cara ali que tá pouco falado para você trazer ele para cá, terminar de lapidar e vender. Só que é muito claro que acho que houve um desencontro de informações aí. E acho que todo mundo vai aproveitar, né? Porque o Cruzeiro já deu essas características. O Cruzeiro, além de falar que quer o zagueiro, deu as características jovem, canhoto. Então, todo zagueiro jovem, canhoto, que aparecer aqui pelo futebol sul-americano, em algum momento ele vai ser vinculado ao Cruzeiro. Claro, tem a questão do empresário, tem questão também do time tentando valorizar o seu ativo, mas acho que ficou muito claro depois de tudo isso que o Samuel falou, que não, nesse momento é um atleta que não está no perfil do Cruzeiro, e me chamou a atenção que eu abri o SofaScore para ver algumas coisas sobre ele, é o fato de que no Peñarol ele não tem jogado tanto como zagueiro, tem jogado mais como lateral esquerdo, e ele também não jogou nos jogos de Copa Libertadores, né? Acho que é um indicativo, não sei se para vocês, mas pelo menos para mim, que me deixa um pouco com o pé atrás, porque o campeonato principal de um nível de enfrentamento melhor do Peñarol é a Libertadores. E aí, se o atleta acaba sendo preterido nesse tipo de contexto, ele pode ter uma certa dificuldade quando vir ao futebol brasileiro, porque a gente sabe que dentro do futebol sul-americano, o futebol brasileiro é o mais difícil, é o mais competitivo. Foi importante o Pedro ter citado essa questão de Libertadores, porque pra gente que gosta de acompanhar vários jogadores, vários campeonatos, é muito difícil acompanhar o campeonato uruguaio. Particularmente quando conheço algum jogador uruguaio, principalmente jovem, parte muito aí de aparição em competição internacional, seja Copa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, em alguns momentos até competição sub-20, principalmente Copa do Mundo sub-20, né? No caso do Juan Rodrigues, pelo que eu vi, ele até disputou o último Sul-Americano sub-20, confesso que não consegui acompanhar como em outras edições, mas analisando todo o contexto, e futebol é contexto, me assustou bastante esses valores, esse possível investimento do Cruzeiro, que não vai acontecer. Podem surgir bons defensores no futebol uruguaio? Claro que sim. Tem exemplos disso no próprio futebol brasileiro, né? O Palmeiras fez movimentos lá atrás de trazer Matinhas Vinha e aí posteriormente trazer o Piquerez, né? 2 laterais esquerdos. Mas aí olhando para esses jogadores quando eles foram contratados, o Vinha já era um titular absoluto no Nacional do Uruguai. O Piquerez já era um titular no Peñarol. Ambos foram contratados jovens, mas eles já tinham ali mostrado algo relevante dentro do campeonato uruguaio, das principais competições. E vale dizer, né? Os jogadores geralmente que vêm do Uruguai, eles precisam de um tempo de adaptação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Ainda mais quando se fala de um reserva, de um jogador que não entrou em nenhuma partida de Copa Libertadores da América e que eventualmente joga pelo Peñarol. E quando tem jogado nos últimos tempos, por tudo que eu pesquisei, o próprio Pedro confirmou isso, tem jogado mais de lateral esquerdo, que não é o que o Cruzeiro procura, né? Hoje está muito claro que o Cruzeiro quer sim um zagueiro canhoto, quer um jovem de potencial, mas alguém que possa ser útil e que se enquadre dentro aí do orçamento do Cruzeiro. Para mim está muito claro que se o Cruzeiro tiver que investir um pouco mais, não vai ser para um zagueiro, vai ser para um ponta, né, onde tem uma carência maior. Então, quando a gente analisa tudo isso, fica muito claro que é algo que foge ao critério do Cruzeiro hoje, né? O Cruzeiro tem um critério para ir ao mercado, o Juan Rodrigues não se encaixa nisso, e aí a informação foi muito bem confirmada pelo Samuca. Que a gente fique cada vez mais atento, né, a tudo que está acontecendo, porque a tendência é realmente cada vez mais nomes pipocarem no Cruzeiro por conta da necessidade do clube, por conta até do Pedro Lourenço já ter deixado claro que o Cruzeiro quer reforços pontuais, mas não vai ser toda informação que procede, né? Por isso que é importante
o torcedor cruzeirense sempre ficar ligado no Central da Toca, na Samuca TV, para saber bem o que procede e o que também não procede. E vocês imaginem, né? Vocês que estão aí, mais de 3 mil pessoas ligadas aqui no Mercadão, muito obrigado. Deixem o like, compartilhem. Eu brinco sempre com os amigos aqui, né? Mas é brincar exatamente baseado na competência do Caio e do Pedro, né? Então, assim, o departamento de scout da Samuca TV não viu esse cara, né? Não conseguiu ver. Então, é algo realmente, assim, inacreditável. E o Pedro falou uma coisa, viu, Pedro, que eu tenho imaginado e realmente que está acontecendo. Eu acho que os empresários da América do Sul, neste momento, estão fazendo verdadeiras peneiras. Se você já chutou, se você é canhoto, tem de 21 a 25 anos e alguma vez já chutou uma bola na sua vida, vem aqui fazer uma peneira, ou melhor, vem aqui gravar um vídeo, né? E se transformar num zagueiro canhoto para, de alguma forma, não são os últimos nomes, não foram os primeiros e não serão os últimos, né? Então abriu-se um portal, na verdade, no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, com essa necessidade que o Cruzeiro já externou, antes trazida como informação pelo Samuel Venâncio e outros colegas, e principalmente ontem, quando o Pedro vem e reafirma essa posição, né, do Cruzeiro estar procurando um zagueiro. Então, meu amigo, assim, se o Rafa Mundo Azul, que tem 25 anos, fosse canhoto, talvez alguém iria veicular o nome do Rafa ao Cruzeiro neste momento, né, por conta das características. Mas, então, é isso mesmo, a gente tem sempre aquele cuidado de trabalhar com a informação aqui na Samuca TV. É um jogador que, evidente, se vocês não conhecem, eu também não conheço, eu muito menos, né? Mas está aberta a temporada, né? De zagueiros que vão pipocar 1,88 m, 1,85 m, até 1,90 m, canhoto, de 22 a 24, 25 anos. Então, a gente deve ver muito esse tipo de movimento com relação ao nome do Cruzeiro pipocando por aí, respeitando sempre todos os colegas jornalistas por toda a América do Sul, né?